Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Magno José Duarte Cândido, que é professor na Universidade Federal do Ceará, que atua na área de pesquisa, na área de pastagens, e nós vamos ver muita novidade e conhecer o que tem de mais novo aí de pesquisa para o semiárido nordestino. Não perca! Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer aí aos nossos seguidores aí do Agroverdades, pedir que se você não não está inscrito ainda no canal, que se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações dos materiais que são postados ao longo da semana e principalmente se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar chegando cada vez a mais pessoas. Hoje nós vamos bater um papo com o engenheiro agrônomo, doutor Magno José Duarte Cândido, pesquisador do CNPq, uma das pessoas que mais produtivas aí na região Nordeste, com pesquisa na área de pastagens. Queria aproveitar, Magno, para agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente aqui no canal. Isso aqui não é um canal de entrevistas, é um bate-papo, né? Com que a gente tem feito aí com os pesquisadores, para a gente poder se situar um pouquinho do que está acontecendo com a ciência, né, no setor aí da zootecnia, da produção animal do Brasil. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto muito honrado em estar aqui no canal Agroverdades, um canal que já tem contribuído muito para trazer a verdade da agropecuária para o público brasileiro, para os produtores rurais, para os estudantes, para os técnicos, para os pós-graduandos e para a sociedade em geral. Então é um prazer muito grande estar aqui, eu espero poder contribuir e enriquecer um pouco mais aqui o seu canal com algumas informações dos estudos que a gente tem feito. Magno, dentro já dando continuidade aí na sua fala, eu queria pedir que você falasse um pouquinho quais são as linhas de pesquisa, e os trabalhos que vocês estão desenvolvendo aí na Universidade Federal do Ceará e das parcerias com outras instituições. Como é que está aí a gente sabe que o grupo de vocês aí é um grupo extremamente ativo, né, e que interagem aí com outras áreas e que desenvolve bastante trabalho. Como é que está aí o grupo hoje, a produção e a atuação nesse sentido aí? Bom, o grupo que a gente participa aqui, que a gente trabalha, é o Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura, né? Você muito bem conhece, né? Até porque você foi o fundador desse grupo, né? E a gente está junto com o professor Aníbal Coutinho do Rego agora tocando esse grupo, né? A gente tem pós-doutorandos, temos pesquisadores que participam do grupo, temos alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica dos cursos de agronomia e de zootecnia, temos alunos de extensão, monitores, temos voluntários. É um grupo que hoje tem, acho que umas 30 pessoas ao todo, aproximadamente. E a gente tem conduzido pesquisas principalmente em 3 linhas, né, que seriam alternativas alimentares para ruminantes, ecofisiologia e manejo de plantas forrageiras e pastagens, e mais recentemente modelagem em ecossistemas pastoris. A gente, em alguns momentos, né, eu cheguei aqui como professor na Universidade Federal do Ceará em 2005, e de lá para cá a gente tem flutuado dentro dessas 3 linhas. A de modelagem é a mais recente, as outras 2 são mais antigas, digamos. A gente vai flutuando um pouco de acordo com o momento também que a gente está vivendo, com as demandas da sociedade, mas a gente aqui aprendeu a fazer de tudo um pouco, porque as demandas são muito grandes, né?
a sociedade nordestina, cearense, é ávida por conhecimento. Então, a gente não dá conta da quantidade de demanda que existe, né? Mais recentemente, né, a pós-graduação brasileira começou a passar por umas dificuldades no tocante a o número de alunos, né? Todos os programas perceberam uma diminuição e a gente não tem dado conta de dar vazão a todas as demandas para os estudos que a gente tem buscado realizar nessas 3 linhas de pesquisa. Magno, dentro da. Que hoje a gente, o Nordeste, a gente sabe que vocês têm aí trabalho aí no litoral, mas faz trabalhos também para a região mais dentro do semiárido. Dentro desse, vamos dizer assim, desse bioma aí da Caatinga, como que você tem visto o desenvolvimento das pesquisas nessa área e o que vocês têm projetado aí, né, para o futuro aí? Nilma, a gente percebe aqui no Ceará, no Nordeste, né, realidades muito distintas, né? Isso é algo que eu quero aproveitar a oportunidade aqui para chamar a atenção, destacar mais uma vez que para quem acha que o Nordeste é uma coisa só, não é. Para quem acha que o Ceará é uma coisa só, não é. Né? Nós temos realmente realidades muito distintas, inclusive na questão das pastagens. Então, nós temos pastagens cultivadas em áreas irrigadas, que é uma realidade com um potencial enorme. Temos pastagens cultivadas em áreas de sequeiro, com um grande potencial. E temos o grande desafio também das pastagens naturais, que é a produção animal na Caatinga, que é a grande parte do território nordestino, e no caso do Ceará, mais de 90% do território é com o bioma Caatinga. Então, a gente tem buscado fazer estudos com a Caatinga, mas, de fato, é um desafio muito grande, né? Porque as equipes envolvidas com esse tipo de estudos são mais restritas, os estudos são mais complexos, o tempo de resposta é muito maior, e aí a gente já começa a ter um pouco de dificuldade com a questão do financiamento, porque o financiamento quer uma resposta mais rápida, então a gente fica entre a cruz e a espada, negociando, às vezes solicitando prorrogação de prazo, demonstrando que se os estudos com pastagens em geral pedem mais de um ciclo produtivo, ou mais de um ano de estudo, que dirá numa Caatinga onde algumas respostas só vão ser observadas com 5 ou 10 anos. Então, é um desafio muito grande, mas a gente tem buscado fazer estudos com a modelagem da produção de forragem em áreas de Caatinga, seja usando, modelando o crescimento do pasto nativo, inclusive também modelando o crescimento de plantas forrageiras adaptadas a essas condições do semiárido. Tem também uma nova linha aqui que está sendo conduzida pelo professor Aníbal também com estoque de carbono em áreas de Caatinga. Temos o professor Rodrigo também, que já esteve aqui no canal, que está fazendo estudos com integração de sistemas agroflorestais com caatinga manipulada, né, raleada, e o estudo das culturas forrageiras cultivadas dentro da área raleada. Então, temos muito desafio, muitos estudos a serem conduzidos, muitas dúvidas ainda a serem elucidadas sobre a produção animal na Caatinga. Magno, e com relação assim à atividade, né, pecuária em si, em que pé que está hoje, por exemplo, produção de ovinos, de caprinos, gado de leite, gado de corte, como é que anda assim a realidade assim hoje? Assim, eu estou falando mais, não é nem a questão de número não, que aí seria mais estatística, mas assim as pesquisas têm conseguido dar um suporte razoável para a estruturação dessas cadeias, e a gente sabe que 100% nunca, mas como é que está essa, inclusive a demanda para essas áreas? Nilma, a demanda está muito grande, né? E a gente fica até angustiado porque a gente
tem dificuldade de atender toda a demanda, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a questão do capim, dos capins do gênero pânico ou megatiços, né? Que a gente estudou bastante aqui, desde quando você ainda estava por aqui, né? Capim Tanzânia, a gente estudou bastante e conseguiu estabelecer as bases para o manejo do capim Tanzânia. Só que nesse meio tempo, enquanto a gente ainda estava estudando o capim Tanzânia, o mercado já tinha lançado capim, capim Maasai, capim Aruana, capim Quênia, capim Zuri, capim Tamanho, Mombaça, e tome pergunta, e tome dúvida. Então, assim, a gente não dá conta, né? Mas a gente tem demonstrado, né, o grande potencial que existe aqui no Nordeste do Brasil para o manejo de pastagens, seja pastagens naturais, seja pastagens cultivadas de sequeiro, seja pastagens cultivadas irrigadas, né? A gente tem buscado fazer estudos avaliando a questão fisiológica, né? Avaliando trocas gasosas, avaliando intercepção de radiação, avaliando índice de clorofila, né? Para a gente buscar novos paradigmas. Por exemplo, um dado que foi bem interessante foi a gente perceber que o capim búfalo, no mês de dezembro, em plena seca, capim todo seco ali, a gente achando que estava dormente, a gente fez lá uma, uma abordagem lá, levou um aparelho, né, portátil para medir troca gasosa e botamos lá na folha do capim búfalo e a gente detectou troca gasosa no mês de dezembro, em plena seca, sem nenhum sinal de chuva, folha seca, e o capim estava lá, né, fazendo troca gasosa ao meio-dia, né? Então, realmente é algo que salta aos olhos, né, o quanto que o semiárido ainda tem para revelar, né, de mudanças de paradigmas, né? Temos aí o desafio de Ô, buscar Magno, também consociação de pastagens no semiárido, né? Temos muitos desafios. Só para o nosso seguidor aí que às vezes está assistindo, né? O que significa, por exemplo, essa gramínea está fazendo trocas gasosas com o ambiente? O que isso aí significa, né, em termos práticos? Nilma, a gente imagina que ela está com, vamos colocar, com alguma possibilidade de crescimento, né? Porque se ela tivesse, digamos, fazendo aquela respiração de manutenção dormente, ela estaria com o estômago fechado, né? Que é por onde o CO2 entra na planta e ela libera oxigênio para a atmosfera, né? Ela estaria com o estômago fechado, fazendo respiração de manutenção, consumindo suas reservas, sobrevivendo até chegar à próxima época chuvosa. Na medida em que a gente diagnosticou uma troca gasosa, significa o estômago aberto. Estômago aberto é um sinalizador de que a planta está querendo crescer, ela está se dispondo a crescer. Então, se ela está conseguindo ter um crescimento efetivo ou não, aí é mais difícil da gente falar, porque foi uma análise muito pontual, é numa folha, não é num dossel, foi no momento, não foi durante uma semana. Então, é difícil falar se ela efetivamente está crescendo, mas ela está predisposta a crescer em pleno mês de dezembro, na seca, o que é para a gente uma quebra de paradigma, porque a gente achava que ela estava ali só querendo sobreviver, e não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, né, talvez essa resposta dela possa explicar a elevada resistência que ela tem à seca, né? Ou seja, ela tá, ela passa 9 meses sem, sem uma chuva, etc. Mas ela tem algum mecanismo, né, que ela consegue, vamos assim dizer, produzir alguma coisa e não só gastar. Então, assim, eu acho que essas pesquisas são muito interessantes. Eu acho que a gente conhece muito pouco ainda, né, Magno, desses mecanismos principalmente de resistência à seca. Mas, Magno,
E com relação aí, você está aí hoje, tem na sua equipe, tem o Aníbal, que também trabalha muito com conservação de forragem. Vocês têm um trabalho aí que envolve, é uma rede nessa parte de modelagem, né? Para poder estimar aí estoque de forragem. O que é que essas novas áreas aí, né? Não vou nem chamar de novas, porque eu sei que vocês mesmos já trabalham com isso há muito tempo, mas o que é que essas ferramentas têm dado aí de perspectiva, de possibilidade de conviver com a seca, né? Utilizando essas ferramentas. Esses estudos que a gente tem conduzido mais recentemente, especialmente com a modelagem, tem permitido a gente fazer um olhar de longo prazo para o semiárido. O que a gente via no passado era a gente só se preparando para a seca de cada ano, né? Os mais tecnificados, né? Porque tem gente que nem isso faz, né? Mas os mais tecnificados se preparando para a seca de cada ano. Então chegava na época chuvosa, quando o ano permitia, estocava alimento para passar bem aquela seca daquele ano, os animais não perderem peso, ganhar peso, produzir na época da entre-safra, até aí tudo bem. O problema é que quando chegava no ano seguinte, que era todo de seca, aí não tinha jeito, não havia planejamento para isso. E a gente teve recentemente uma época seca, que foi de 2012 a 2017, que ela foi, né, até ironicamente, foi exatamente 100 anos após a seca do 15, que virou um livro escrito por Raquel de Queiroz, nossa cearense, né? Foi uma seca muito devastadora, foram 6 anos com chuvas abaixo da média. Então, foi daí que a gente começou a perceber que não dava para trabalhar mais dessa forma, que tinha que ser um planejamento de mais longo prazo. E aí surgiu essa parceria com a Texas A&M University, com a Embrapa, com o Instituto Federal do Ceará, com as universidades federais de Campina Grande, do Vale do São Francisco, Universidade Federal da Paraíba, várias outras instituições parceiras, onde a gente tem construído, né, esses estudos, alguns no Nordeste como um todo, alguns mais detalhados no estado do Ceará como um todo, para planejar, né, para estimar a produção de forragem num horizonte de 10, 20 anos à frente, de modo a gente garantir uma quantidade mínima de forragem que será produzida, e aí a gente tem trabalhado também com o conceito de garantia, porque não é uma ferramenta 100% perfeita, né? A gente sabe, quando a gente fala em previsão climática, o desafio que é prever o clima, então a gente está prevendo algo além do clima. A resposta da planta ao clima piorou, né? Então a gente tem trabalhado com o conceito de garantia, a gente tem buscado trabalhar com níveis de garantia de até 95%, onde a gente busca estimar uma produção de forragem mínima que terá dentro desse período futuro com 95% de garantia. E aí a gente consegue fazer um planejamento alimentar de longo prazo, que é o que a gente chama de planejamento alimentar estratégico dos rebanhos, onde a gente pode estimar qual é a necessidade de estoque de alimentos que tem que ter naquela fazenda para que ele mantenha o rebanho sem ter que estar naquela loucura de todo ano de vender animal para poder escapar depois que já morreu metade. Então ele consegue manter o rebanho dele na fazenda, complementando o que foi produzido do pasto com o que ele tem de estoque de alimento dentro da fazenda. Tá. Magno, eu estava até conversando aí com a sua colega aí, a colega de pesquisa, né, que é a Ana Clara, e eu estava comentando com ela na entrevista passada sobre essa questão da gente do Nordeste ser uma região muito diversa, né? Então você tem vários biomas e hoje o Nordeste é uma região onde você tem o Nordeste é a segunda região mais produtora de grãos do Brasil. É Centro-Oeste, Nordeste, depois Sul e Sudeste. E como que está hoje com essa implementação e o crescimento
da agricultura dentro da região Nordeste, que não é na região semiárida, mas é na região Nordeste, que facilitou muito, né, a chegada de insumos, de subprodutos, de grão, de milho, de soja, de farelo de soja. Isso tem, de alguma forma, e eu sei que você já pesquisou até, já fez algumas pesquisas aí com alguns subprodutos da agroindústria. Como que está essa mudança que está ocorrendo da agricultura entrando para dentro da região Nordeste? Isso tem facilitado alguma coisa? Tem criado alguma perspectiva? E se vocês têm feito alguma pesquisa nesse sentido de imaginar um cenário um pouco diferente? Olha, a agricultura está chegando com força aqui no Nordeste, né? A fronteira agrícola está avançando, né? O Nordeste, tirando a questão da água, tem outras grandes potencialidades, né? Que causam menos problemas com doenças, pragas, por aí afora, né? E o que a gente vê é uma tendência, né, da pecuária ir mais para o semiárido. Por quê? Porque quanto mais seco for o clima, pior é para a agricultura, mais vulnerável fica a agricultura, e aí a planta forrageira ela tem uma vantagem, porque, principalmente falando em plantas perenes, né, se ela não chegar a produzir um grão, né, que seria o caso do milho, do sorgo, mas pelo menos você tem uma biomassa, cresceu, produziu biomassa, o animal chegou ali, consumiu, você tem a proteína animal, você tem um produto animal. Então, a pecuária acaba sendo estratégica em ocupar essas áreas que a agricultura é mais vulnerável. Não que a pecuária seja destinada somente a áreas marginais, não estou querendo dizer isso. Estou só falando em estratégias, né? Agora, a gente, nesse sentido, então, observa que tem havido uma demanda maior por buscar estudos em áreas com plantas forrageiras exóticas adaptadas às condições de sequeiro no semiárido. Porque as áreas irrigadas, que têm um potencial enorme, nós já tivemos aqui estimativas de produção de peso corporal de acima de 3.000 quilos de peso corporal por hectare ano, e possibilidade de se ter aí talvez, deixa eu ver, 25, mais de 6.000 litros de leite por hectare por dia, né? Tem grandes potenciais, 600 litros de leite por hectare dia, né? Então, o potencial das áreas irrigadas é enorme para a pastagem, só que a agricultura está demandando essas áreas também. Então, o que a gente tem buscado para oferecer alternativas ao produtor rural é estudar a possibilidade de estabelecer manejos para as plantas forrageiras exóticas adaptadas ao semiárido em condições de sequeiro, para ocupar esse nicho que ainda tem sido muito pouco estudado, porque a pastagem nativa, né, a caatinga, ela é importante, ela é estratégica, tem muito a ser estudado também, mas a gente sabe das limitações dela em termos de capacidade de suporte. Então, se a gente tirar um pouco desse rebanho das áreas irrigadas e colocar para a área de sequeiro, não dá para ser uma área de sequeiro plenamente com pastagem nativa. Vai precisar ter aí uma integração de pastagem nativa com plantas forrageiras exóticas adaptadas para aumentar a capacidade de suporte dessas áreas. E, Magno, eu não sei se não for a sua área, se não tiver essa informação, que eu não consigo acompanhar tudo. Hoje, em termos de alternativas, eu sei que você já trabalhou com palma forrageira, já trabalhou com subproduto de mamona, de fruticultura e algo mais. O que tem surgido aí hoje de possíveis apostas, né? Que é lógico que eu falo assim, aposta no bom sentido, coisas que vocês podem investir tempo e trabalho para investigar. O que tem hoje de possibilidade aí de se estudar para resolver esses problemas de estacional de produção de alimento, que no semiárido é
mais sério do que em outras regiões? Olha, a palma forrageira continua sendo uma cultura extremamente estratégica, relevante, tem sido bastante estudada, mas ainda falta entender bastante do comportamento dela, né? A gente está até com a, a, a teoria de que ela é uma planta can-facultativa e não uma can exclusiva, como são as cactáceas nativas aqui do Nordeste, porque ela muda muito a fisiologia dela quando você dá condições a ela de água, de nutrientes. Então, ela é uma planta que precisa ser muito estudada ainda, porque a fisiologia dela é muito diferente e ela é muito estratégica para o nosso semiárido, né? A eficiência que ela tem no uso da água é algo que salta aos olhos, então precisa estudar muito ainda, inclusive buscar meios para viabilizar cada vez mais a introdução dela nas dietas, a otimização do uso dela nas dietas, porque ela realmente, a eficiência que ela tem no uso da água é incomparável, né? Além disso, né, a gente tem que ter a ideia, né, de passar para o produtor rural a ideia tanto do cardápio forrageiro, ele precisa entender que não dá para ele ficar só com um recurso forrageiro dentro da propriedade, né, não tem condições, o semiárido não permite isso, né, ele tem que ter opções, vários recursos forrageiros, e ou vou chamar até recursos alimentares. E aí dentro dos recursos alimentares, a gente pode pensar em culturas, digamos, não convencionais, né, como é o caso da palma forrageira, a mandioca é outra cultura que tem um apelo importante em algumas regiões, e aí estudar a parte aérea dela também ainda é muito importante, né, o uso de técnicas de conservação da parte aérea, né. Nós temos o uso dos subprodutos, como você falou, em regiões onde exista, né, a disponibilidade desses subprodutos, e aí você tem duas linhas muito fortes, né? A linha dos subprodutos da agroindústria, que tem uma agroindústria muito forte aqui, mais próximo até do litoral, no Nordeste, e tem os subprodutos do biodiesel também, que tem aí um apelo forte em algumas regiões, né? Inclusive até trazendo de outras regiões, né? Existe essa oportunidade de inserção desses ingredientes dentro das dietas. E buscando também dentro da pastagem, ou cultura anual, né? Eu imagino que a gente deve estudar um pouco mais o milheto, porque é uma cultura de ciclo mais curto, com essas mudanças climáticas, né? Com o encurtamento de certas épocas chuvosas. O milheto aparece como uma cultura muito interessante pelo ciclo mais curto que ele possui. E dentro das pastagens, eu imagino que a gente também deva buscar estudar um pouco mais as leguminosas nativas, porque nós temos uma riqueza muito grande de leguminosas nas nossas pastagens que nunca foram estudadas. E com toda essa questão que a gente tem hoje, ambiental e econômica, ligada aos adubos químicos, e a dificuldade que existe, principalmente no semiárido, de ter uma resposta à adubação química, cada vez mais vai ser relevante o estudo com as leguminosas nativas, as estratégias de manejo para a inserção dessas leguminosas nativas dentro dos sistemas de produção animal. Eventualmente também algumas leguminosas adaptadas, mas eu gostaria de ressaltar o estudo com as leguminosas nativas, porque elas têm sido muito pouco estudadas e a partir desses estudos com elas pode até sair estratégias que possam ser aplicadas também em algumas leguminosas adaptadas ao semiárido. Magno, e você falou aí dessa questão dessas plantas, né, que das leguminosas, a questão do milheto, que eu particularmente, eu acho o milheto uma das plantas mais sensacionais que eu já encontrei, assim, pela frente, porque aqui, por exemplo, nós estamos num bioma aqui que, né, transição Cerrado-Amazônia, e eu vou te falar uma coisa, eu só implanto pastagem com milheto. Eu acho que é uma espécie que realmente precisa de saber onde é que tem um banco grande de germoplasma. Eu não sei se vocês têm acesso a isso, se a Embrapa tem algum no Senagem, se eles têm algum material, mas realmente precisa ser avaliado com muito carinho. Eu acho uma planta é, é, é,
como se diz, sensacional. Inclusive, não só o milheto, né, Magno, como a gente tentava lá na época do professor Pitombeiro aí também, o próprio sorgo, né? Acho que a gente ainda pode dar uma revisitada, né, pesquisando mais sorgos que sejam mais adaptados à região semiárida, porque a realidade de cultivo e as tecnologias elas vão mudando, e uma coisa que numa época você testou e ela não foi viável hoje, mas a tecnologia permite que amanhã você consiga superar alguma dificuldade dela no passado. É, Magno, o, uma das coisas que me chama muita atenção assim você falou no início, né, da formação de recursos humanos, do mestrado. Hoje, com a sua experiência aí ao longo de anos na academia, né, em termos formativos, o que você hoje, para um aluno que vai fazer zootecnia ou vai fazer agronomia, qual que seria, assim, para ele atuar no semiárido hoje, o que você acha que seriam temas que esse indivíduo deveria se dedicar e as possibilidades dele ser uma pessoa, vamos dizer assim, adequado às demandas da região, o que você acha que deveria ser a caixa de conhecimento, as caixas de conhecimento dele? Olha, para o semiárido, para trabalhar no semiárido com uma boa chance de realmente contribuir, tem que buscar entender do clima, né? O clima do semiárido é algo que a gente passa a vida inteira estudando e a gente continua se surpreendendo com algumas coisas, né? Precisa muito entender do solo, né? Solos são fundamentais porque o solo altera completamente a efetividade da chuva. Né? Você às vezes tem uma chuva até boa, mas o solo não ajuda, não fica nada. Ou às vezes você tem uma chuva não muito boa, mas o solo retém aquela pouca umidade e a planta cresce. Então, precisa muito ter essa conhecimento do solo, né? Da capacidade de uso da terra, né? Potencial de uso dos diferentes tipos de solo, né? Eu até pessoalmente me ressinto de que é algo que eu demorei um pouco para acordar na minha vida para a importância de estudar os solos do semiárido, né? E a questão da fisiologia também não tem jeito, né? Para entender, para saber manejar as plantas aqui no semiárido, tem que ter um bom conhecimento de fisiologia, né? A competição entre plantas, porque a competição é muito acirrada, temos plantas com diferentes tipos fisiológicos, temos diferentes estruturas, planta herbácea, planta arbustiva, planta arbórea. Então, é uma competição enorme, né? E aí, entender como que o pastejo afeta essas plantas. E, além disso, né, dentro dos novos conhecimentos, né, a matemática cada vez mais assume uma importância muito grande, né? Os estudos de modelagem que a gente tem conduzido pedem muito isso, mas antes que alguém se assuste, ninguém precisa ser um exímio matemático, que a gente precisa só ter uma noção e trabalhar no computador, porque hoje nós temos ferramentas computacionais que fazem o grosso do trabalho. A gente só precisa ter uma ideia se aquele negócio está indo no rumo ou não, né? E também, né, as ferramentas de sensoriamento remoto hoje são muito úteis para a gente conseguir fazer diagnósticos, porque os estudos, principalmente nas áreas de pastagens naturais, eles são em áreas grandes. Então, até para você definir a amostragem que você vai fazer dentro de uma área, seja a amostragem do solo ou da vegetação, você fazer primeiro um sobrevoo, ter algum tipo de imagem aérea para ter uma ideia de que manchas que você tem de vegetação e de solo, para daí você fazer um planejamento da amostragem correta daquela área é importante, porque nós temos muitos problemas também com manchas de solo. Então, às vezes, você vai fazer uma análise de solo, pega uma amostra da área toda, e aí várias amostras, agrupa tudo como sendo uma coisa só, mas ali dentro você tinha várias manchas de solo, e aí vai sair com a recomendação que pode ser boa para uma mancha, mas para as outras não está adequada. Então,
essa imagem aérea, para ter uma ideia inicial do que você tem na mão, para traçar um planejamento inicial, é fundamental. Então, esses estudos, né, esses conhecimentos de sensoriamento remoto, de trabalhar com imagens, processamento de imagens, né, são cada vez mais relevantes também. Magno, dentro do que a gente fala assim, o Nordeste ele é complexo, né? O semiárido, e os semiáridos são vários. Se você pegar o semiárido começando no Ceará e parar lá na minha região, lá em Minas, você vai encontrar uma diversidade de condições que não dá para você extrapolar muito, né, as experiências do Ceará. Talvez não dá para você generalizar para o semiárido, porque são vários. Hoje, se fosse para você, a gente sabe que isso não é excludente, tem que ter as várias espécies, mas nas suas pesquisas aí, qual a espécie que você acha que, entre ovino, bovino, caprinos, quais as que têm dado uma resposta mais interessante, né? Obviamente eu estou fazendo a pergunta e não é que eu estou respondendo. Ninguém vai achar se que porque tal espécie adapta, as outras não prestam. Mas assim, o que você tem conseguido uma resposta mais positiva para dentro desse ecossistema? Esse assunto é bem polêmico, né? E envolve questões até culturais e por aí afora, né? Mas eu diria assim, que a princípio, né, dentro do ecossistema semiárido, dentro do bioma caatinga, quanto mais na sua condição natural a gente tiver esse bioma, mais o caprino se credencia como a espécie animal que explora melhor a heterogeneidade desse ambiente, dada a versatilidade que ele tem em termos de hábitos de forrageamento, de seletividade, por aí afora. Quanto mais você vai para um ambiente mais homogêneo ou menos heterogêneo, pelo menos uma caatinga manipulada, talvez raleada em faixa, enriquecida com a cultura forrageira, com a pastagem perene, aí você começa, o caprino continua sendo interessante, dada a versatilidade que ele tem, mas aí você começa a poder pensar também em ovinos e bovinos. O que eu acho mais importante, talvez, para além da questão da espécie animal, que também é importante, mas é pensar em adaptabilidade ao clima, né? Então, se for pensar, por exemplo, em ovino, né? Não vamos pensar em animais de porte maior, às vezes vai criar lá no ambiente de sequeiro, aí quer um animal grande, não vai dar um grande resultado, né? Às vezes você pega um animal de porte menor, mas que é mais prolífico, é mais rústico, você no final das contas vai ter um maior número de animais desmamados por ano, mais animais abatidos por ano, então tem que começar a fazer umas contas de uma maneira diferente. Você pensa em bovino, então em vez de pensar às vezes numa vaca grande, num animal grande, porque, né, vistosamente parece ser vantajoso, mas às vezes você tem um bovino de porte menor que se adapta melhor nesse ambiente mais seco, mais quente, né, onde vai ter que caminhar mais em busca do alimento, né? Então, quebrando esses paradigmas de tamanho do animal aí, já é um bom começo de conversa para a gente ir buscando ajustar o modelo animal mais adequado para cada sistema de produção. Isso aí eu concordo em número, gênero e grau, porque às vezes você pode até estar com a espécie indicada, mas você fez dentro daquela espécie, você pegou um grupo, né, um grupo racial tão fora da possibilidade de adaptação que você depois até você fala mal da espécie, na verdade não é a espécie que não é adaptada, é o grupo racial que você testou que você não vai conseguir ter resultado. E, ô Magno, esse ano eu saí de Minas e fui até Fortaleza e eu passei por ali, segui Euclides da Cunha, fui até ali Piranhas, ali na divisa de Sergipe com Alagoas, depois subi até Petrolina, fui lá visitar
nosso amigo Guerma lá, e eu achava engraçado que a gente, solto, no meio do nada lá, você encontrava os caprinos, parecia que estava confinado, aquele pelo lindo, tudo bem gordo, e os ovinos numa condição muito ruim. Aí eu fui até Fortaleza e aí eu peguei para o lado do Tocantins. À medida que você vai melhorando as condições, os caprinos vão desaparecendo assim, vai estar numa frequência menor e os ovinos começam a aparecer. Isso é uma coisa bem. Eu acho que se a gente for fazer estatística, basicamente a gente consegue quase que delimitar pela, pelo percentual de cada espécie, eu acho que a gente consegue quase que achar a precipitação daquela região. Chove menos, tem menos condições, os caprinos vão ocupando mais espaço. Vai melhorando, as pessoas vão migrando, talvez até por uma espécie que responda mais, né, aquela condição e talvez saia mais do arbustivo arbóreo para mais para uma para as plantas herbáceas, né? E talvez uma você já vai mudando naturalmente. Mas, Magno, nós já estamos aqui caminhando aqui para quase uma hora aqui andando no papo, de papo aqui. É, e eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui com, com a gente hoje, né? Aqui batendo esse papo, né? E eu gostaria de passar a palavra para você e te deixar aí bem à vontade, tá? Para, se tiver alguma mensagem que você queira passar aí para os nossos seguidores aí, para as pessoas que assistem, falar alguma coisa sobre a pecuária no Nordeste, dentro dessa sua experiência que já 2005, seja fora os que você já trabalhava na graduação, mestrado, doutorado, vai para entre 20 e 30 anos aí gerando ciência, produzindo ciência no semiárido. Se quiser pontuar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Ok, Nilman. Eu quero destacar mais uma vez, né, que o Nordeste, o semiárido, ele não é uma coisa só, né? É uma variação muito grande, uma variação de clima, uma variação de solo, uma variação de relevo, uma variação de ecossistemas. Nós temos várias caatingas, temos caatingas arbóreas, caatingas arbustivas, temos áreas mais assavanadas, pastagens cultivadas as mais diversas, seja de sequeiro, seja irrigada. Estava olhando um dado aqui de que, aparentemente, no Nordeste a gente tem 3 estados onde tem uma maior proporção de pastagem cultivada, e é Maranhão, Bahia e Sergipe. São os estados da borda. Quando a gente vai para dentro do semiárido, predomina um pouco mais ainda pastagens naturais. Então, o desafio é grande, né? A gente tem que buscar estudar essas pastagens naturais e aí elas não são únicas, são muito diversificadas. Então, a gente precisa unir forças, né? A gente também precisa padronizar metodologias, né, de quem está estudando, porque depois a gente, quando vai pegar os dados aí para fazer a modelagem, a gente tem um pouco de dificuldade, porque os dados não se comunicam muito bem, então a gente perde muito dado na modelagem, porque eles não foram, a maneira de colher não foi bem padronizada. Então é importante que os grupos de pesquisa se unam para a gente traçar metodologias mais padronizadas para avaliação das pastagens e dos animais no semiárido, né? E eu creio que a gente tem um potencial enorme, né? O ecossistema natural tem um grande potencial para contribuir. Eu insisto em dizer que a caatinga, na sua condição natural, limita um pouco a produção animal, mas tem um campo aberto para a gente estudar e desenvolver tecnologias de utilização do pasto natural de alguma forma manipulado, né? Pegando aí o gancho dos estudos iniciais promovidos pelo Dr. João Ambrosio de Araújo Filho, mas avançando nesses estudos para a gente buscar meios de trabalhar dentro desse ecossistema, buscando uma intensificação sustentável. Aí a gente vai ter uma oportunidade para oferecer muitos resultados interessantes para o nosso produtor rural no semiárido.
Magno, pois eu acho que foi muito bom aqui ouvir aí a sua experiência no Nordeste. Eu tenho dito que eu acho que o Nordeste, mais do que nunca, vai ser a bola da vez da pecuária brasileira. Cada vez mais a pecuária vai entrar e vai. Eu não sei, né, Magno? Talvez a gente faça uma coisa que não vai ser aquela pecuária tradicional, mas não vai ser a pecuária que é feita no Cerrado brasileiro de uma maneira como você vê em Goiás, o Cerrado do Tocantins, do Mato Grosso do Sul. Vai ser algo diferente, mas também não vai ser a mesma pecuária que se fazia na Caatinga nordestina. Queria agradecer aqui a você e parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito ao longo dos anos, formando pessoas, mas principalmente produzindo não só recurso humano, mas muita ciência que pode ser aplicada e que está aí para melhorar, né, a vida, né, daqueles que estão aí nessa dura tarefa, né, de produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. Tá? Então, muito obrigado. Tá? Espero que em qualquer oportunidade que você queira falar e tiver alguma coisa nova para a gente aí, é só chamar, que o canal, ele não é o canal do Zé Nilma, é o canal da ciência e da verdade, né, no agronegócio. Né? Então, para encerrar, então, como sempre, né, dizendo que esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.